Fala, meus amigos, tudo bem? Estou aqui em mais um podcast Tesouros Escondidos. Eu criei esse podcast com o objetivo de convidar amigos que são especialistas em áreas que cada um deles atua, e o objetivo é que eles possam compartilhar com vocês essas riquezas que eles guardam no coração para que vocês acessem e então possam melhorar a sua mentalidade, desenvolver suas novas habilidades e construir uma vida extraordinária. E hoje eu fiz questão de convidar uma pessoa que é incrível. Ela é palestrante, ela é escritora, ela é especialista em finanças e, ainda por cima, ela criou um método chamado a Lei dos Quatro Dinheiros. Já parou para pensar o que que é a Lei dos Quatro Dinheiros? Me ajudem a receber com energia aqui, tá bom? Com energia. Raquel Mendes, seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, dizendo aquilo que eu mais amo: ensinar as pessoas a prosperarem financeiramente. E olha o tema que a gente está aqui: tesouros escondidos. Nesse podcast, nós vamos achar tesouros escondidos que as pessoas nem têm ideia que elas estão deixando para trás e deixando de acessar a riqueza na vida delas. Com certeza, com certeza. Não, e gente, a Raquel é energia total. Se prepara, porque esse podcast aqui vai ficar na história, viu? Se eu fosse você, eu pegava uma caneta, um papel e começava a anotar os insights, ou bloco de notas, mas não deixa de anotar, porque quem tem memória é caneta, papel e bloco de notas. Isso é verdade. Então, salva os insights que vocês vão receber aí, porque hoje Verdade. eu quero falar com você, Raquel, sobre como ativar riquezas que vão além do dinheiro. Olha só, já começamos aí a uma pergunta bem, né, específica e que gera bastante um leque, né, de informações. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é riqueza e o que é prosperidade. Já pararam para pensar? O que é riqueza? Você daí que está nos assistindo, qual a diferença de ter riqueza e prosperidade? Sabe por quê, Filipão? Eu falo que toda palavra abstrata a gente tem dificuldade de entender. E tudo aquilo que o nosso cérebro não entende, a gente não consegue alcançar. Por exemplo, se eu falar copo, aí ó, você de casa, copo. Eu falei a palavra copo, 100% das pessoas entenderam o que é um copo. Se é um copo de vidro, uma taça de vinho, um copo de plástico, não interessa. Todos entenderam que é um copo. Agora, quando a gente fala riqueza e prosperidade, antes da gente entender como alcançar chaves além da riqueza, a gente precisa entender o que é riqueza e prosperidade. Vou jogar a bola para você. Para você, Filipão, qual a diferença de riqueza e prosperidade? Para mim, Hum, riqueza é aquilo que eu consigo contabilizar. uhum. E prosperidade é aquilo que eu vivo com aquilo que eu conquisto. Então, prosperidade para mim envolve a minha vida com Deus, envolve minha família, envolve meus amigos, né? E não só o patrimônio líquido ali, né? Que eu chamaria de riqueza. Eu olho para uma pessoa, eu vou medir a riqueza dela, eu vou medir pelo patrimônio líquido, na minha concepção, tá? Assim, mas a prosperidade dela eu vou enxergar além do patrimônio líquido. Exatamente. Olha lá, vamos entender para o nosso cérebro conseguir ir atrás daquilo que é importante. Riqueza, você está certíssimo. Riqueza é acúmulo de patrimônio. Então não adianta você falar que você é rico de saúde, que você é rico de amigos, que você é rico de família. Não. Riqueza tem a ver com acúmulo de patrimônio. E o acúmulo de patrimônio ele é relativo, né? Cada um tem a satisfação do acúmulo de patrimônio que quer ter ou que almeja conquistar ainda. Isso é riqueza. Agora, prosperidade é o que você faz com o acúmulo de patrimônio e, principalmente, qual o lugar que esse acúmulo do patrimônio ocupa na sua vida. Isso. Porque, sem sombra de dúvidas, há várias áreas na vida e a Bíblia diz que o dinheiro ele é perigoso e que ele pode se tornar um ídolo do nosso coração. Nós somos especialistas em fazermos ídolos, mas a Bíblia não diz cuidado com seu filho, cuidado com seu marido, cuidado com a sua casa, muito embora a gente
possa fazer deles um ídolo do coração, quando a gente faz da bênção que Deus nos dá, o nosso Deus. E aí é perigoso. Mas a Bíblia adverte, cuidado com o dinheiro. O dinheiro, ele pode se tornar um ídolo. Por quê? Porque dinheiro compra muito prazer. Dinheiro compra muita distração. Então, o dinheiro, ele realmente pode se tornar um ídolo do seu coração. E o que é prosperidade? É quando você sabe, diante do acúmulo de patrimônio que você tem, administrar esse dinheiro baseado em princípios. Então, entendemos a primeira coisa. Então, aqui nós vamos falar de prosperidade. E vamos falar de prosperidade financeira também. Porque as pessoas falam assim, não, eu sou uma pessoa próspera. Eu tenho amigos, eu tenho saúde, eu tenho tudo isso. Não, nós estamos falando de prosperidade financeira. Prosperidade financeira quer dizer o que você faz com o patrimônio que tem sido colocado nas suas mãos, o acúmulo de patrimônio, que é a sua riqueza, o que você faz com isso. E já vamos para dentro do tema aqui. Existe chaves para acessar riquezas além do dinheiro? Não é isso? Olha só, uma coisa importante que você está falando. Tem um livro que eu li, né, que eu já te Me deu e eu ainda não fiz a tarefa de casa recomendei. de ler ele todinho. Chaves para a Economia do Céu, do Charles Bowles. Ele fala muitos princípios interessantes, que eu acho que a gente pode pensar em alguns deles para nortear a nossa conversa. Uhum. Primeira delas é identidade. Né? Aonde que as pessoas se perdem nessa confusão de riqueza e prosperidade? É quando tem uma confusão de identidade. Sim, E aí você precisa firmar sua identidade naquilo que você tem e não naquilo que você é. exatamente. Você lida com muitas pessoas e como que você enxerga esse tema? Aonde que a identidade Onde o dinheiro se entra torna... a riqueza entra na identidade. Pronto. Vamos lá? Vamos fazer uma pergunta simples, rotineira, que acontece com todo mundo que está assistindo e com a gente também. Filipão, eu entrei aqui, vamos lá, cheguei na sua casa, você está fazendo um encontro com amigos, tá bom? Você está fazendo um encontro com amigos, eu cheguei lá, primeira vez que eu estou indo na sua casa com seus amigos. E pessoas bem-sucedidas, e aí eu vou me apresentar. Ó, essa aqui é a Raquel, uma amiga minha, de Brasília, ela é especialista em finanças. Esse aqui é o André, marido dela, de Brasília, ele é médico. Aí o outro já vai falar, na nossa terceira ou quarta palavra, a gente vai dizer já o que a gente faz, e o que a gente faz ligado ao que nos traz dinheiro e que nos vem um status. E aí a gente começa a colocar a nossa identidade no que fazemos, não o que somos. Sendo que o que fazemos é um período da nossa vida, um período longo. Se uma pessoa é médico, dentista, empresário, você vai ter um período longo fazendo isso. Mas isso não é você. E a gente começa a colocar a nossa identidade no que fazemos, aonde moramos, que carro andamos, que roupa vestimos, qual a marca da nossa roupa. Então, nós construímos uma identidade que vai para o status e que está super ligado à parte financeira, a mostrar que você é bem-sucedido. Mas, o que a Bíblia diz? Deus olha o coração. E te digo mais, quanto mais socialmente desenvolvida a pessoa, quanto mais intelectualmente, quanto mais capacitada, quanto mais inteligência emocional ela é, melhor essa pessoa vai se tornar mais agradável, mais pertinente, sabendo entrar nos lugares, permanecer e sair, e mais difícil vai ser a gente conseguir entender o que essa pessoa tem no coração. Então, identidade é o que se tem no coração. E o mais íntimo do nosso coração só Deus sabe. Então, qual é o problema do dinheiro, né? Prosperidade está o quê? Quando eu sou próspero? Quando a minha identidade está em Deus. E quando a nossa identidade está em Deus e não nas coisas que a gente tem? Aí Jesus ensinou, né? Na parábola do jovem rico. Eu sempre digo que a parábola do jovem rico, eu tinha vontade, se eu estivesse lá, eu ia falar, menino, volta aqui, responde que você vai dar tudo e que você vai segui-lo. Que ele vai falar, não precisa dar tudo não, só estava fazendo um teste com você. Né? Se eu estivesse lá nessa época, eu ia falar isso para ele. Então, quando a nossa identidade está
em mostrar, eu falo que a gente monta uma armadura. Sim. Sabe um cavaleiro medieval? Tem até um livro, né? Agora esqueci o nome desse livro, que fala de uma armadura. Então, cavaleiro medieval. Então, eu começo a ver as pessoas assim, né? Com capacete, com aquela armadura toda. Por quê? Aqui o que eu faço, a empresa que eu tenho, aonde eu moro, o carro que eu ando. Tem problema você ter isso? Não. Mas você tem que perguntar para você, qual o valor disso? Até onde eu coloco isso para dizer quem eu sou? E qual é o termômetro disso? Se Deus pedir, você entrega? Que é o jovem rico. Então a nossa identidade tem que ser em Deus. E acho que essa construção da identidade, ela vem muito é óbvio, né? O pai e a mãe influenciam muito nessa construção. Esse final de semana eu estava com uma pessoa, ele falou para mim assim, cara, sou médico, eu ganho bem, né? A história do ganho bem, Ganho vai bem. falar sobre isso. Vamos falar? Mas ele ganha muito bem mesmo, é um excelente cirurgião. Mas ele falou para mim assim, cara, eu não consigo, se eu ganhar 200 mil, eu gasto 200 mil. Se eu ganhar 50 mil, eu gasto 50. Se eu ganhar 1 milhão, eu gasto 1 milhão. E gasta mesmo. Eu fiquei olhando para ele, lembrando de alguns livros de finanças que eu já li e do que eu faço, que é cuidar da alma das pessoas, né? Eu já percebi imediatamente que tinha um gatilho. gatilho ali, né? A identidade foi formada né, da forma errada. E aí eu perguntei para ele assim, cara, como é que eram as frases dos teus pais com relação a dinheiro? Aí disse assim, meu pai dizia para minha mãe o tempo todo, você gasta tudo que tem. E ele dizia para mim, você é igual sua mãe. Você é igual sua mãe. E a frase que ele lembra do pai falando para a mãe é, como você gasta tudo que a gente tem. Como que isso influencia, Raquel? Você que lida muito com mentorias sobre riquezas, sobre prosperidade, né, que nós estamos falando aqui. Como que isso influencia, né, na vida das pessoas, do adulto, e também qual o nosso papel como pais para construir nos nossos filhos uma identidade que vai ativar neles riquezas, prosperidade, além do dinheiro. Tá, então vamos lá. Vamos voltar para a pessoa. Primeiro, a gente vai contra a maré social. Então, mais uma vez, eu cheguei na sua casa e você está com vários amigos e eu não conheço. O primeiro diálogo de 5 minutos vai ser as pessoas dizendo o que elas têm. Tô mentindo ou não, não é? Mudar isso dentro de casa, inclusive. Não é isso? É. Se eu chegar numa roda de amigos seus, sentar num restaurante, daqui a pouco vai começar, né? Onde você mora, o que você faz, porque essa identidade é maior. Mas porque assim, vamos vir lá para trás, o que a gente faz? Paga a escola cara para os nossos filhos, para eles se tornarem algum profissional, alguma coisa, né? Na minha geração, nossos pais pagavam caro na escola para a gente ou passar no concurso público bom, né? Ou entrar numa multinacional. Eu sou da geração que ainda não falavam vamos empreender, né? Agora, segunda coisa, por que as pessoas confundem a identidade delas com o patrimônio delas? Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta ruim, mas que traz resultado rápido para compensar a dor emocional. Então, a vida inteira, meu pai me abandonou, eu tenho um buraco de abandono. O que eu faço? Vou vencer na vida e vou buscar prazeres para essa dor não ficar latente em mim. Então, eu vou ter uma empresa bem-sucedida, eu vou comprar o carro do ano que eu quero, eu vou fazer as viagens, e não é só no material, porque agora a gente está num momento fitness muito, muito grande, né? De bem-estar, o que é excelente. O que a gente não pode é fazer disso uma idolatria. Idolatrar o corpo, a alimentação, o estilo de vida. Porque o rico agora, ele está saindo do carrão, das viagens, parari parará, para mostrar, para endeusar um estilo de vida. Então, a gente tem que entender, né? Então, o dinheiro, ele vem para compensar a dor emocional. Porque eu fui feia, porque eu fui largada
pelo meu marido, né? Porque entre os irmãos, meus irmãos eram mais inteligentes e eu não. Então agora eu me tornei empresário, tenho mais dinheiro que todo mundo, então eu vou trocar de carro toda hora, né? Então o dinheiro, ele é uma droga rápida de compensação de dor emocional. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai usar essa droga e vai é, é, neutralizando a sua dor que você tem. Só que o que acontece? Chega uma hora que explode, porque o dinheiro ele vai trazer, ele vai ser um analgésico, e é um analgésico mesmo, mas ele não cura a dor. E na hora que tirar o band-aid, a ferida está muito grande, muito grande. Então esse é o problema da identidade, do dinheiro na identidade. E isso vem desde cedo. Menino, você tem que estudar para ser alguém, né? Agora como que a gente coloca isso dentro da visão bíblica? Primeiro, quem nós somos? Para que fomos criados? A primeira coisa que nós fomos criados para nos relacionar com Deus e para louvar e glorificar a Deus. Quando João Batista batiza Jesus, Jesus não tinha feito nada ainda. Nada. E Deus fala: esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Deus não tem prazer em nós pelo que fazemos, e sim por quem somos. Uau, isso é uma boa, hein? É, né? Isso é uma ótima frase. Deus, Isso é daquelas que tem que anotar, gente. Deus tem prazer em quem somos. Deus tem prazer em é, é, visitar, né? Não era visitar a palavra que eu queria dizer, mas adentrar nos mais profundo do nosso coração e encontrar ali o que Ele agrada. Deus não está preocupado com quantas pessoas te seguem nas redes sociais, com quantas pessoas estão ouvindo o podcast. Ele não está preocupado com quanto você tem de patrimônio. Então, o prazer de Deus está em entrar no mais profundo do seu coração e ali encontrar alguém que o ama de verdade. Você acha que esse apego das pessoas ao que se tem também é fruto muitas vezes daquele. Aí eu volto lá na história da criação, quando pais e mães falam muito, você vale o que tem? Sim, Porque eu escutava isso quando era criança, assim, no mundo você vale o que tem. Eu vi muita gente que era referência para mim dizer isso. sim. E dinheiro é um resultado, mas a gente vai chegar nesse ponto também. Então, primeira coisa, vamos chegar nesse ponto. Sim. Então, primeira coisa é da identidade, né? Então, para que fomos criados? Para nos relacionar com Deus. Depois, a segunda grande função nossa é a nossa família. Cuidar daqueles que Deus nos deu e perpetuar essa geração com os valores e princípios. E terceiro, o que Deus nos dá, nos capacita, né? Uns ele ensina a ser médico, outro ele ensina a ser bombeiro, outro ele ensina a ser empresário, outro ensina a ser palestrante, escritor, e a partir dali você desenvolve. Mas está vendo que a gente começa, quem é você? A gente começa pelo, né? Se a gente colocar uma pirâmide, ser, fazer e ter. Põe uma pirâmide assim, ó. Na base é quem eu sou. A segunda camada é o que eu faço. A terceira é o que eu tenho. Só que a gente está com a pirâmide invertido. O valor começa pelo que você tem. E aí as pessoas falam: por que eu não enriqueço? Porque Deus está te protegendo. Porque o seu coração, Ele sondou o seu coração e Ele sabe que ali ainda tem algumas coisas frágeis que, se Ele te der muita riqueza, você vai usar o dinheiro para resolver todas as questões e não buscar Ele. Por isso que você vê mais gente pobre buscando a Deus do que gente rica. Uau, forte. E é verdade isso. É verdade. Seu filho está com uma doença, você pega o seu plano de saúde, ou nem o plano de saúde, você vai no melhor médico. No melhor médico. O pobre fala: meu Deus, lascou, o posto de saúde mais perto fechou. Eu vou ajoelhar e orar. Mas o rico, antes de ligar para o médico, tem que orar. Antes de ministrar o remédio, ele tem que orar. Porque aí ele mostra, no momento, em quem ele crê. Onde está o coração? Aonde está o coração.
E aí você começa a mostrar para Deus aonde está o seu coração. E onde está o coração está o tesouro, né? E aonde está o coração está o tesouro. Exatamente. Muito bom. E muitas pessoas, Deus permite o dinheiro e elas se perdem e elas vão se perder mesmo. Elas vão se E perder olha, mesmo. esse conflito de lidar com o dinheiro é uma energia, né? Dinheiro é Sim, uma força espiritual. sim. Eh, uma vez eu ouvi uma analogia que é muito poderosa, e aí acho que complementa o que a gente está falando de identidade. Dinheiro é como se fosse uma faca de churrasco. Eu tenho uma lá em casa, né? Quando eu tô com os meus amigos, eu vou lá e corto a carne e faço um churrasco e todo mundo fica feliz. Mas se entrar um assaltante na minha casa e pegar aquela faca, Mata. ele vai ameaçar minha família. Uhum. Aí aquela mesma faca que fazia meus amigos felizes agora tá colocando minha família em risco. Mas se por acaso eu conseguir reagir e tomar a faca dele, provavelmente eu vou, né, É. vou ter a atitude que Vai tem que fazer ter. cessar a violência. É, nesse momento, a faca então deixou de ser uma arma na mão do bandido e passou a ser uma defesa na minha mão. Uhum. Então primeiro ela era um prazer, segundo, uma ameaça, terceiro, uma defesa. A mesma arma, 3 finalidades completamente diferentes, né. O dinheiro é essa arma. Usar ela da forma correta vai estar muito atrelada à nossa identidade, o nosso aquilo que nós carregamos dentro de nós. Se você não se sente um filho de Deus, você se sente um rejeitado, um órfão. Um órfão com dinheiro é É tipo, muito perigoso. é o que e na verdade, assim, Raquel, vamos falar a real, todo mundo tem uma batalha de vida, né, porque tem gente que o tempo todo tá se vitimizando e falando: "Ah, mas eu sofri isso, mas eu sofri isso, eu vivi isso". Bispo JB uma vez falou uma frase que eu gosto muito que é: "A diferença entre o herói e o vilão são as escolhas". Uhum, O Batman e o Coringa eram órfãos uhum. de pai, só que um virou herói e o E o outro outro virou vira o vilão. bandido, né. O dinheiro vai revelar a tua escolha. E aí vamos para aquela para o que você só para não deixar o gancho. O cara falou: se eu ganho 20.000 eu gasto 20, se eu ganhar 200 eu gasto 200, você não falou isso? Foi. Se eu ganhar Por que isso acontece? Porque você é desorganizado? Não, você é uma pessoa inteligente. Você acha que um médico é uma pessoa que não consegue se organizar porque ele não tem inteligência suficiente? Não, Não. é super inteligente. Não falta inteligência, não falta conhecimento, ou alguém tem que informar ele que ele não pode gastar tudo que tem. Também não. Também não, porque isso tem em todo lugar. Então, qual é a palavra-chave, chaves escondidas para me fala o tema aí de novo? Quais são os tesouros escondidos para para acessar riquezas que Não, vão além além do do dinheiro? dinheiro. Vamos lá. Domínio próprio. O que ele não tem é domínio próprio, na área financeira. Outras pessoas não têm domínio próprio na área da alimentação. Come escondido mesmo. É. Agora você sabe que num caso como esse, por exemplo, Hã. eu já vi, já teve alguns casos que eu percebi que era perdão também a chave, entendeu? Porque o cara acreditou tanto naquela palavra do pai, que ele trouxe aquilo como um peso na vida dele. Sim. Já ajudei pessoas a se libertar simplesmente com o ato de chegar no pai e falar: "Cara, me perdoa". Por quê? Porque você falou aquela palavra, eu acreditei e eu tô vivendo essa palavra hoje. Uhum. E eu quero agora te pedir perdão, porque, a culpa não é sua. Eu tô fazendo escolhas com base naquela palavra que você lançou, tô culpando você, que é o caso, né, inconscientemente ele tá Sim. culpando o pai pelo que ele faz, entende? Meu pai falava isso pra minha mãe e dizia que eu parecia com minha mãe, então a culpa é do pai. A E culpa aí ele tá deixando de honrar o pai. Se tornou culpado, já deixou de honrar, Sim. né. Aí entra num ponto bem delicado, porque esse cara muitas vezes se ele tiver os melhores cursos, né, e ele não conseguir resolver os problemas da infância, ele vai se tornar, um adulto lutando em todo momento contra uma criança. Uma criança interna
que não se vê capaz de administrar o recurso, que se vê na necessidade de gastar. E é bizarro isso, porque você vê que o cara, é o que você falou, o cara para se tornar um médico ele já tem que ser super inteligente. Uhum. Para ser bem sucedido na medicina, porque não é só se tornar médico, é ser bem sucedido na medicina. Ele tem que ter mais capacidade ainda. E por que ele não resolve? Porque a batalha dele não é contra a capacidade. A batalha dele é contra a crença, o trauma, a programação mental lá, que foi feita na vida dele quando ele era uma criança. Eu lido muito com isso, cara. E assim, eu tive isso, né? Então eu lido porque eu tive isso. Teve uma época que eu trocava de carro. Então, assim, para o pessoal O, poder. o Raquel, eu trocava de carro, só pra você ter ideia, assim, eu trocava de carro 5 vezes no ano eu troquei de carro. Hum. Nada me satisfazia, entendeu? Nada satisfaz, é isso. É que você já chegou na fase do dinheiro que nada te satisfazia. Então você estava, o dinheiro não estava conseguindo mais maquiar a dor. Mas você entende que consegue maquiar por muito tempo? Sim. Por muito tempo, né. Então, por que as pessoas têm esse descontrole financeiro? A sua colocação foi certíssima e pontual, a falta de perdão, né, porque ouviu aquilo, a falta de domínio próprio, tá, de não conseguir dizer não. O que é o domínio próprio? Você dizer não para algo que você pode, mas você optou em não ter agora, por causa de algo maior ou algo que você quer dizer lá na frente. E é isso que acontece com o jejum, né. É. Por isso que eu falo que a ferramenta do jejum, ela é uma ferramenta excelente para o domínio próprio. Você vai ficar sem comer por quê? Porque você não tem dinheiro para comprar comida? Porque não tem comida disponível para você? Não, eu tenho dinheiro, tem comida na minha frente, mas eu decidi que hoje eu vou ficar sem comer em jejum, em prol de algum motivo maior, seja a sua saúde, seja um motivo espiritual. É a mesma coisa, você pode trocar de carro? Posso, mas eu decidi dizer não para dizer quem manda, não é a minha vontade, né. E o terceiro grande motivo é a vaidade. É a vaidade. Nosso ego é insaciável. Nosso ego é insaciável. E aí começa a entrar a sabedoria. Você tem que saber que você nada te sacia, nada. Você pode ir para uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, uma viagem nova, e sempre você vai querer mais e mais. Então, às vezes, a gente não consegue entender isso, mas eu já conversei com pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro mesmo. E elas dizem: eu poderia fazer uma viagem internacional todos os meses, mas eu decidi que eu vou fazer 2 a 3 viagens internacionais por ano de férias. E o demais tempo meu, eu vou continuar fazendo e sendo aquela pessoa que me trouxe até aqui, porque é isso que Deus espera de mim. Então são os grandes empresários que vão para suas empresas trabalhar cedo. Não estou falando que você tem que ficar no operacional, não é isso. Sim, sim. Mas você tem que continuar cuidando. Por quê? É, por que eles dizem isso? Porque o dinheiro compra prazer e distração. O excesso de prazer vai te fazer um obeso de não ter força para ter domínio próprio, o excesso de prazer. E as distrações vão te tirar do propósito do qual você foi chamado para desenvolver. Olha como é interessante. Você vê esses grandes players na internet. Você vê a rotina deles. Você acha mesmo que essas pessoas que são gigantes na internet precisam continuar gravando a quantidade de vídeos que elas gravam? Não. Mas elas continuam gravando porque é o que trouxe elas até ali e elas continuam alimentando o caminho certo. Sim. O caminho certo. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto aqui do nosso podcast, né, dinheiro e identidade, né, resumindo, sua identidade é estar em Deus e o seu valor está no que você tem no seu coração, não naquilo que você carrega. Aonde está a prova disso?
Quando Deus fala para Jesus: "Esse é meu filho que eu tenho prazer". Ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada. Ele não tinha feito nada. Então todas as outras coisas começam a ocupar o principal lugar. E Deus vai fazer prova da gente. Várias vezes ele vai pedir para a gente entregar algo que já está começando a entrar no nosso coração como ídolo. E aí ele vai pedir para entregar. E aí é o próximo ponto, Forte isso, que é a honra forte aí, né. isso. Então, antes até de falar da honra, Hum. eu quero trazer primeiro esse contexto da visão espiritual sobre o dinheiro, Uhum. né. Como que você, eh, porque eu creio que nós somos um espírito habitando num corpo, Uhum. e a gente governa sobre muitas coisas que são espirituais, Uhum. né. Se eu fosse falar de várias delas aqui, a gente é chamado para governar sobre o tempo, governar sobre a natureza, sobre as riquezas. Como é que tu enxerga essa visão espiritual do dinheiro? Teve alguma chave espiritual para te ajudar a lidar com essa energia da forma correta? Quando você entender que esse dinheiro não é seu. É as coisas sobre o reino de Deus, a parte do dinheiro no reino de Deus, não é o que você conquista, é o que você está disposto a abrir mão. Então essa é a grande chave, né, o que que eu tenho além das riquezas, né, quais são as chaves para minha vida além das riquezas do dinheiro? É quando você consegue entender. Quando que você domina o dinheiro? Quando você para de olhar pelo dinheiro, pelaquilo que você conquistou, pelaquilo que você é capaz de conquistar e ainda não conquistou, mas sim pelo que você é capaz de abrir mão. Então aonde que vêm os tesouros escondidos? Que a Bíblia diz dos tesouros escondidos, né? Tá lá em Deuteronômio, né, ele fala dos tesouros escondidos. Aonde que você acessa os tesouros escondidos? Quando você se coloca como um administrador daquilo. Então, quando o dinheiro não vem mais para satisfazer você, quando você não tem apego nenhum ao dinheiro, e isso é muito difícil e você precisa, ser provado e aprovado várias vezes nisso. Quando você não tem esse apego e quando você começa a entender que o que vem é para algo além de você, que isso é governar. O dinheiro é algo além de você. As pessoas já pensam em um monte de coisa de caridade. Não é só caridade. É quando você vai custar o seu tempo, a sua vida, a sua saúde, desenvolvendo um negócio que para aquele tempo e para aquela geração é algo que vai surpreender, né? É algo que vai fazer a diferença naquele tempo, naquela geração, aquela indústria, aquela empresa, aqueles empregos, aquele tudo isso. Então você passa a ser essa pessoa. Então a gente tem que até você que quer ter aí prosperidade, quer ter acúmulo de patrimônio, quer viver o melhor dessa terra, você tem que saber passar o processo para que isso aconteça na sua vida e ser aprovado em cada fase. A primeira fase é você entender da sua capacitação, né. Antes disso, a primeira fase é você entender o que você tem no seu coração. Se você não se curar, cara, uma pessoa que não é curada, ela é um desastre em tudo que você multiplica na mão dela, porque ela multiplica dor. Ela multiplica dor. Então a primeira coisa, qual o caminho, Raquel, para eu ficar rico? Primeiro, saiba o que você tem no seu coração. As motivações. E como a gente sabe as motivações do coração? Aí o problema é se as pessoas não querem sair do primeiro degrau. Como eu sei quais são as motivações do meu coração? Lá em Deuteronômio 8 tá lá: "Te levei para o deserto para te testar e saber o que você tinha no seu coração". E o povo hebreu foi reprovado porque morreu no deserto, É. né. Então, o primeiro passo para você ter essas chaves além da riqueza, quais são as grandes chaves, né, que você falou além da riqueza? É quando o dinheiro não tem a menor influência ou o menor papel sobre a sua vida. Você continua fazendo as coisas independentemente daquilo. Então a primeira coisa é saber as motivações. Você vai ter que falar: "Senhor, Deus me ensina a ter as motivações corretas".
Me ensina a ter o que é correto dentro do meu coração. Depois disso, você precisa se capacitar. Aí a gente vai para a parábola dos talentos. Primeiro degrau para você ter riqueza. Deuteronômio 8. O que você tem no seu coração? Você vai para o deserto. Aí o problema é que quando a gente chega no primeiro deserto, a gente já começa a reclamar e espernear, né? Mas ali você tem que ser aprovado e mostrar o que você tem no seu coração. Se é aprovado, tem que passar na prova. Tem que passar na prova. Vai ser provas de generosidade, provas de não murmuração diante das dificuldades, tudo isso, tá? Então você entendeu, Deus sondou o mais profundo do seu coração e te mostrou porque ele sabe e a gente não sabe. Eu não sei o que tem mais profundo no meu coração, você não sabe, mas Deus sabe. E quando que Deus faz a gente saber? Nos desertos. Depois disso, coração, você já sabe quem você é, o que você começa? Você começa a andar longe daquilo que pode te levar para o abismo. Deus não vai tirar a motivação errada. Ele só vai te mostrar para que você administre as suas motivações erradas. Porque eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro porque eu quero me esbanjar, eu quero mostrar para os outros que eu dei certo, porque eu quero curtir, porque são todas as motivações. Elas não vão sumir do seu coração. Deus só vai te mostrar quais são, para que você ande longe delas. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim. Estava lá. Deus não colocou uma cerca para eles não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava lá. Então Deus vai mostrar a motivação, só que as pessoas acham que a motivação vai sumir. Não vai, Filipão. Quando eu fui para a internet, para que eu fui para a internet? Porque eu queria ser rica e famosa. É isso que eu queria quando eu fui para a internet. Eu queria ser rica e famosa. Nos desertos que Deus me colocou, Ele mostrou que eu queria ser rica e famosa. Quer dizer que isso sumiu do meu coração? Não. Mas hoje eu sei caminhar de forma que eu não alimente isso, que eu não vá para esse lado. Não vai sumir do seu coração. Não vai sumir. Não vai sumir. Você sabe que eu quero ser rica e famosa. Então, eu tenho que alimentar outras coisas, alimentar da palavra, alimentar o meu espírito, porque a minha carne quer ser rica e famosa. Você entendeu as suas motivações e você foi sendo aprovado nelas, lembrando que elas não vão sumir. Vai sumir quando a gente sair dessa carne pecaminosa. O pecado some da sua vida? Não. Nem da minha. E quais são os pecados que envolvem o dinheiro? Aí tem vários. Você entendeu? Então eles não vão sumir, você só vai administrá-lo. Aí você vem para o segundo, que é a parábola dos talentos. Você pode estar com um coração ótimo, mas Deus não vai te dar se você não estiver capacitado Para multiplicar. para multiplicar. Você falando, me veio uma palavra assim. Imagina que se você esticar a mão aqui, ó. Estica a mão. Esse é o teu limite. Uhum, Não consegue tocar além do teu limite. uhum, Né? As pessoas não entendem que tesouros escondidos, eles não são acessados por nós. Quando a Bíblia fala, é o próprio Deus dizendo assim: eu dar-te-ei tesouros escondidos. Quando aquilo que você alcança com a tua mão for bem administrado, eu posso te entregar aquilo que você não conhece. Quando você é fiel no pouco, exatamente. eu posso te colocar sobre o muito. Gente, as pessoas querem. Vai para a internet, 10 coisas para você ficar rico. Gente, só uma lição para você ser rico. Mostrou que você é fiel no pouco, você vai para o muito. Fiel em Então- quê? Fiel em honestidade, fiel que está no seu coração, fiel em capacidade, fiel em tudo. O erro é querer o tempo todo descobrir aonde que está o que eu não alcanço. Você estava falando e veio isso aqui, sabe? O tempo todo as pessoas estão assim, cara, como que a Raquel fez para chegar em centenas de milhares de seguidores? É o que eu não alcanço, mas ele não cuida dos 100 seguidores que ele tem hoje, entende? Sim. Então, ele não consegue ser fiel no que ele alcança, mas ele quer sempre. Isso é uma motivação muito errada. Isso é só E vaidade. além de ser Isso é só fiel, é a satisfação. a gratidão, né? Não é nem satisfação, a palavra certa é contentamento. É contentamento. As pessoas acham que elas vão ser mais felizes quando elas estiverem em tal lugar, fazendo tal coisa, estiverem ganhando tanto.
Eu vejo a experiência que eu tô agora, que eu vendi a casa, né, porque a casa era um ídolo no meu coração, então Deus mandou vender, eu vendi a casa, e eu fui morar em outra casa, que não é minha ainda, eh, porque a gente está aí no processo de transição, né, de aquisição do imóvel, mas eu vim para outra casa menor, que, já está mobiliada e nem era mobílias que eu colocaria. A casa é muito bonita, mas não é do estilo que eu faria. Então quer dizer que na outra eu era mais Deus falou: "Aonde você é mais feliz?" É igual, É. é igual. Então aí é o contentamento. Lógico que é muito bom sentar num bom restaurante para comer, mas se você sentar num restaurante mais simples, aí você não é feliz? É. É o contentamento. Imagina se o cara, acho que alguém fez uma analogia dessa, eu não lembro quem foi. Imagina você morando na casa mais cara de Brasília. Hum. Eu vendi uma casa por 100 milhões aqui. Uhum. Morei lá, quer dizer que agora eu sou mais Imagina você feliz. morando lá com 6 carros importados na garagem, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bentley, um Rolls Royce e, sei lá, uma Land Rover para o motorista andar fazendo compra. Imagina você com o melhor iate de Brasília, o melhor avião, sozinha, sem amigos, sem a tua família de hoje, Se Deus me os teus filhos, o teu esposo longe de você, você sozinha, sozinha, sozinha. ninguém quer estar perto de você, você conquistou tudo isso, ninguém quer estar perto de você. Qual o sentimento que tem sobre isso? Não, é Desesperador, desesperador, desesperador. desesperador. E as pessoas não entendem que quando a Raquel tá falando de contentamento, gente, cara, é assim, tu pode tu pode ter dinheiro para comer no melhor restaurante, se na mesa não tiver quem você ama, cara, acabou. É. Você pode E comprar uma cama caríssima, alguém disse isso também, eu não sei quem foi, mas eu já ouvi algumas vezes. mas não consegue dormir. Se você não tiver uma noite de paz, se o seu casamento, se você deita, você e sua esposa, e vocês são ricos, mas vocês não têm uma noite de aliança verdadeira, tem alguma coisa muito quebrada na sua vida que você não percebe. Você é muito quebrado, literalmente. É, Ou melhor, tão pobre que só tem dinheiro. e você sabe que, existe um estudo feito por uma universidade americana há muitos anos. Qual é o ponto que dinheiro traz felicidade? Eu não estou com os dados aqui, mas nas minhas palestras eu coloco, né, o gráfico. Eles mostram sim, que até um certo valor, a quantidade de dinheiro influencia na sua felicidade ou não. Que chega aí em torno de uns, de hoje convertendo de dólar para real, seria em torno de 8 a 10 mil reais mensais. A quantidade de dinheiro faz diferença na sua no seu bem o que eles chamam de felicidade é de bem-estar, ok? Eles chamam felicidade de bem-estar nessa pesquisa, essa pesquisa é antiga. E aí vem o era até ali, o que passar dali não faz diferença mais dinheiro ou não. Aí veio um outro estudioso, que foi agora na última década, e aí ele apresentou um novo estudo. Ele mostra, olha, a quantidade de dinheiro associada a outros valores, família, saúde, realização profissional, né, ele não coloca intimidade com Deus, mas aí sim, começa a fazer a diferença para você ele entenda que felicidade que eles colocam não é paz de espírito, felicidade é uma questão de bem-estar. Então essa pesquisa, que foi feita numa universidade americana, são os estudos, né, o estudo comportamental do dinheiro, a neurociência do dinheiro, então ela vai mostrando que realmente e aí por que isso? Porque essa ideia de pobreza, ela não é bíblica e a ausência de dinheiro para as suas necessidades, ela traz infelicidade. Uau. Ela traz. Ela traz infelicidade. E existe outro texto bíblico, se eu não me engano fica em Eclesiastes, eu não sei se é 8 ou 9, que diz, né, que uma cidade foi atacada e havia um homem pobre na cidade, mas extremamente sábio. E ele deu a solução
para que aquela cidade não fosse destruída pelos inimigos. Passando isso, todo mundo agradeceu, e o versículo diz: e ele foi esquecido. Porque a gente precisa aprender a se relacionar com o dinheiro. O extremo. Eu chego num lugar, quem é você? É Raquel, especialista em finanças, casado com o André, que é médico, você está lá onde você mora, como que você está vestido, a linguagem não corporal, como que eu estou vestido, a bolsa que eu cheguei, o blazer que eu cheguei, como que eu cheguei, né? Então, existe isso que as pessoas rotulam, colocam a identidade delas no dinheiro, mas o outro extremo também. Quando você tem até muito o que dar, mas não tem dinheiro, você não é uma voz ouvida. Você não é uma voz ouvida. Então, esse aqui está errado porque está colocando o dinheiro Primeiro lugar. em primeiro lugar. Esse aqui está errado porque por algum motivo. Qual o motivo que você não tem dinheiro? Porque você desdenha o dinheiro ou porque Deus não te dá, porque seu coração Tá você desalinhado. está desalinhado? Forte isso, amiga. É. Vou fazer um ping-pong rápido, uma coisa bem Sim, legal. pois não. Vou falar a palavra, você me fala o que isso representa na riqueza espiritual. Tá, Se você quiser colocar princípio bíblico e tudo, tá. né? Por exemplo, a gente falou, dinheiro é uma ferramenta, né? Quando eu falo a palavra herança, Herança é bíblica e ela é a materialização de que você deu certo. Você deu certo. Como que eu sei que uma pessoa deu certo? Se ela deixou herança. Não, mas ele pode. Não, eu estou falando na parte financeira. sim, Na parte financeira. Contar rapidamente um caso. Uma vez tenho um grupo de amigos, né? Muito queridos, e um deles faleceu. O esposo de uma, né? Que era o nosso amigo, faleceu. Excelente pai, excelente marido, excelente amigo, excelente churrasqueiro, eh, excelente membro da igreja, tudo excelente. Aí faleceu, eu estava aqui em Brasília, não pude ir, meus sentimentos, tal, fiquei realmente chateada. E logo 2 dias depois veio o pedido de vaquinha para custear o velório e o enterro. Ele deu errado. Ele deu errado na área financeira. O justo deixa herança. Eu não quero trabalhar, eu não vou deixar nada para ninguém. Não, você está errado. Você vai deixar para os outros porque você não consegue nem gastar tudo que você tem. A sabedoria te mostra que não é convém gastar tudo. Ou seja, herança quer dizer que você deu certo. É materialização de que você deu certo. Não é achômetro. É a materialização de que você deu certo. para quem deixou é a materialização que você deu certo. Uhum. Para quem recebeu é a certeza que deu certo. É a certeza que a Quem pessoa. recebeu a herança. Ah, não, você. Agora é certeza que eu dei certo. Só porque eu Não, recebi não, uma agora eu herança. entendi sua pergunta. Não. Aí, o que representa a herança que você recebe? Que você já está partindo de um outro degrau. Então, qual é o natural, né? O rio corre para o mar. Qual é o natural? Que você deixe um valor maior de herança. Porque existem duas posições de dinheiro. Ou você vai ser aquele que vai ser disruptivo e que vai, a partir de você, vai começar a prosperidade. Para trás, vô, bisavô, pai, era tudo lascado. Então você vai ser o disruptivo. Você vai ser o gerador de riqueza. Só existe 2 papéis: o gerador de riqueza e o multiplicador de riqueza. O gerador de riqueza, a partir dele começou a prosperidade. Foi ele que deu o pontapé de prosperidade de toda uma geração em linhagem dele. O multiplicador é aquele que vai receber herança. E ele precisa multiplicar cada vez mais. Porque multiplicação é princípio. E princípio foi feito para ser cumprido, não é opção. Uau. Qual é o problema da pessoa que gasta tudo que ganha? Ela é uma desobediente. Porque ela não cumpre o princípio da multiplicação. É desobediência. O que gasta e o que guarda, né? Porque o Exatamente. que só guarda também não multiplica. Então, Também multiplicação é, é a parábola dos talentos, né? exatamente. Incrível. Falamos de herança,
Generosidade. Generosidade é a chave que abre os tesouros escondidos. Você quer a chave? Qual é a chave? A generosidade. Primeiro Deus te prova, depois Deus te dá uma grande estratégia, depois ele coloca pessoas para desenvolver as estratégias. Depois ele sabe que esse dinheiro não vai entrar no lugar de Deus no seu coração. Terceiro, ele vai te dar o comando da generosidade. Então pense bem, entenda? Primeiro ele colocou você no deserto e você descobriu o que você tem no coração. Para quê? Para você arrancar? Não, para você vigiar, porque você sabe quem você é. A gente precisa saber quem a gente é. É. A gente precisa saber quem a Os gente pontos é. fortes e os fracos. Né? Exatamente. A gente precisa saber quem a gente é e contra qual pecado que a gente tem que lutar para não nos dominar. O seu, às vezes, é diferente do meu. Então, entendemos ter no coração. Segundo degrau, nos capacitamos para sermos multiplicadores. Entendeu? Deus começa a trazer estratégias do céu. Estratégia do céu, pessoas, ele começa a juntar todo mundo. Aí, ó, buf, faz uma coisa grande. Agora ele fala, peraí, agora você vai ter que pagar a conta. Tá aqui a conta do restaurante. Deixa eu te falar, esse dinheiro tudo aí não é para você, não. É para fazer isso. Fez, ele vai derramando mais, derramando mais, derramando mais. A generosidade é o que abre. Agora vamos voltar no primeiro princípio? Quem é fiel no pouco será colocado no muito. Se você está esperando ser generoso quando você tiver tudo, esquece, você não vai ser. Muito bom. Você vai ser generoso quando você estiver lascado. Lascado. Igual quando Deus pediu para eu dar, né? Tudo que eu tinha em conta. Eu falei, e agora? Eu vou pagar o povo com o quê? Né? Quando você está lascado, Deus vai mostrar que se você é generoso, no pouco. É a história da viúva pobre. De quem foi a oferta mais sincera? A moedinha da viúva pobre ou o tantão de moeda dos fariseus? Ela. Muito bom. Ela. A generosidade se prova quando você tem no pouco. É no pouco. Né? E se você quer. Agora essa chave é grande. Que eu vou liberar aqui. Essa chave é grande. O dinheiro do pobre está com o rico. A Bíblia diz: o rico domina sobre o pobre. O dinheiro do pobre está com o rico. Por quê? Porque o rico sabe administrar e multiplicar. Para o rico continuar rico, ele precisa devolver para o pobre a parte dele, que ele só está multiplicando. Forte isso. Se você está retendo o que não é seu, você está sendo desonesto. Devolva para o pobre a parte que é dele. Raquel, como que eu deixo de ser pobre? O caminho eu já disse. O que tem no seu coração, a capacitação, o fiel no pouco, que você vai chegar no muito. E tem gente que a prosperidade é para todo mundo? Sim. Todos vão acessar? Não. O mundo sempre vai ter pobre. Nem todos vão acessar. Está disponível para todos? Tá. Todos vão acessar? Não. Eu acho que quando você fala pobreza, você está falando de valor monetário. Valor monetário. Porque a miséria é valor de mentalidade. Exatamente. Nós estamos falando de valor monetário. Miséria a gente combate, porque o pobre miserável é terrível, o rico miserável é terrível. É terrível. Isso, miserabilidade. Eu falo, eu uso um tema chamado miséria sistêmica. O que é a miséria sistêmica? É a que engloba tudo. É a miséria de mente, é a miséria de espírito e a miséria financeira. Conheci um bilionário que ele falou para mim, falou assim, na mesa de reunião: tem 20 anos que eu não sei o que é uma viagem. Você acha que eu não dou valor no meu dinheiro, meu filho? Tem 20 anos que eu não sei o que é uma viagem. Que olhando e pensando. Cara, o espírito da miséria está dentro dele, né? Sim. E é bilionário. Sim. Porque não gasta com uma viagem. Mas você sabe por quê, né? Porque, você sabe por que o comportamento é assim? Porque tem medo de perder tudo que conseguiu. Medo da pobreza. Medo da pobreza. Ele era pobre mesmo. É tipo aquelas histórias, o cara pobre virou bilionário. É o medo da pobreza.
é o não se permitir desfrutar, é o medo da pobreza, é a falta de se permitir desfrutar, o que é viver naquele modelo de que foi tudo tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil até aqui, que eu só sei viver no tão difícil, no tão difícil. Às vezes eu me pego assim, a gente tem que olhar, né, quando eu fiz a minha primeira mudança, eu só saí com as minhas roupas, né, eu vendi Você tudo. gosta disso, né? De vender assim tudo e É, gostar eu não gosto não, mas foi o deserto. E aí como eu saí com as minhas roupas, meus copos, meus pratos para ir, eu falei: "Não gente, eu não preciso de ninguém para ajudar. E só são as roupas, os pratos, os copos, os livros, a minha cama, a gente vai fazer mesmo. Só vem aí um caminhãozinho que a gente carrega mesmo". Rapaz, nós ficamos carregando que nem uns uma abestados. semana com dor nas costas, Por quê? Porque você fica naquela mente de que as coisas são duras. retendo, né? Retendo o que era para ser, o que era para devolver pro outro. Isso, retendo o que era para pagar para a pessoa da mudança fazer, né. E mais que isso, é aquele modelo de que foi tudo tão difícil, e aquilo tudo tão difícil que me trouxe até aqui, que se eu sair do difícil pode ser que eu não consiga. Não, tem a parte que não é mais difícil não, né. Meu marido que fala: "Vai chamar Uber? Não chama Uber X, Chama o Black. chama o Black ou o outro, entendeu? A viagem é melhor, o carro é melhor". Não, mas olha aqui, tá dando R$ 12 de diferença, né. Mas hoje você pode são coisas pequenas que a gente olha, né, tão difícil. Raquel, metanoia. Mudança de mentalidade. É, Inclusive, nós dois estamos na mesma mentoria metanoia, né? metanoia. Do Bispo JB. A grande chave da metanoia é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, então, não é pobre. Não, de jeito A nenhum. mente de Cristo multiplica. Multiplica os milagres dele, ele A multiplicava mente de tudo. Cristo tem herança. Tem herança, A mente de Cristo é generosa. extremamente generosa e não ama o dinheiro. Nem multiplica que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas, né? E vamos ver como que foi? Ele foi do improvável, a multiplicação, o improvável, o menino, o improvável, aí ele traz para si, o que que ele faz primeiro? Pega e agradece. Agradece e começa a multiplicar. Queria saber quem se tornou aquele menino, cara. É verdade, porque aquele menino olhou tudo aquilo, né. Eu queria saber quem se tornou aquele menino, de verdade. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Cara, no dia que eu chegar, sei lá, chegar no céu assim, eu quero perguntar: É, também é "Quem uma boa conhecia aquele pergunta. menino que tinha lá as 2 bisnaguinhas?" Eu quero é dar um tapa no copeiro que esqueceu José lá. Falo: "Mas tu é um desgracento, como tu esquece, seu Mas fazia ingrato". parte da prova, né? Sim, Tinha que ser aprovado. sim. Ei, pra fechar com Hã, chave de ouro, hã. que o nosso tempo tá acabando, eu sei que você que tá assistindo aí agora vai falar: "Ah, não é possível". Que toda vez que eu tô ouvindo a Raquel, eu fico com É. esse sentimento: "Meu Deus, tá acabando, não é possível". Legado. Legado é um modelo de vida vivido, né. A herança é o dinheiro, né. O legado é o modelo quem você foi, né. Não é o que você falou, é o que você viveu, como você conduziu, né, as circunstâncias. Esse é o legado. Esse é o legado. Você vai lembrar, por exemplo, eu o legado do meu pai, né. Meu pai tá vivo ainda, mas o legado do meu pai. Meu pai está com 92 anos hoje, né, e ele diz: eu sou há 60 anos dizimista e ofertante, e esse dinheiro nunca me fez falta, porque nunca foi meu. Isso é legado, é o comportamento. Cansei de ir na igreja criança com meu pai, deixar o dízimo e a oferta, entende? Isso é legado. Tamanho da honestidade, ok? Minha mãe sempre muito disruptiva, sempre muito criativa para resolver as coisas, sempre muito otimista,
Minha mãe nunca viu um empecilho para conseguir resolver, conseguir realizar ou fazer nas condições financeiras que eles tinham, né. Então isso é legado, né. Ah, as pessoas que às vezes só deixam dinheiro, dinheiro é o que você deixa para alguém, né, herança para alguém, legado em alguém. Em alguém. Herança muitas vezes deixa brigas, né, Deixa. legado deixa multiplicação, que hoje você está passando para os seus filhos o mesmo Sim, princípio que você recebeu dos seus pais. exatamente. Uma frase que define a sua visão de família e dinheiro. Família é o maior propósito que Deus colocou nas suas mãos. Dinheiro e reino. Dinheiro é uma ferramenta para que você viva nessa terra. Não tem como viver sem dinheiro nessa terra. Mas o dinheiro é a maior prova de quem é o seu Deus. Autocuidado e prosperidade. É, se você a Bíblia diz: "Amai ao próximo como a si mesmo". Se você não souber investir em você, sem ser ego, investir em você, autocuidado é diferente de ego. Autocuidado é: eu preciso investir em mim para que eu continue firme no meu propósito. Ego é: eu preciso me saciar, eu sou o primeiro em tudo. Uau! Gente, eu vou ter que terminar. Raquel, minha amiga, Hum. olha, que alegria, quanto conhecimento, quantos tesouros escondidos, né. Eu acho que, sei lá, se o Filipão de 20 anos tivesse a oportunidade de acessar o que a gente está compartilhando aqui hoje, Seria muito bom. Raquel também, de 20 anos atrás. meu Deus, a gente assim, eu não tinha nem acesso a isso que a gente está compartilhando, sabe. Então, eu creio que a gente está deixando aqui uma mensagem que pode transformar muitas vidas e quero pedir para você que está assistindo, encaminhar, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, porque nós estamos tendo aqui eu não vou nem falar assim uma mentoria, né, mas é uma mentoria É uma financeira, mentoria. uma um um uma palavra apostólica, vou falar assim. Nós estamos tendo uma visão apostólica de Sim. finanças aqui nessa conversa nossa. E para encerrar, aí eu queria que você deixasse uma palavra para todo mundo que está assistindo e um chamado, né, inclusive você vai fazer um evento, acho que em dezembro? Isso, dia 17 de dezembro vai ter uma imersão em Alphaville, que são os 3 níveis de prosperidade. Como que eu vou avançando de um nível para outro até chegar em governar sobre aquilo que é sido colocado nas suas mãos. Eu com certeza vou estar lá, minha amiga, Eu entendeu? sei Vou estar disso. sentado nas primeiras fileiras, né, te honrando lá. Faltou essa palavra Hã. para fechar, honra. Honra E aí você pode fazer suas considerações. finais, né. Honra é reconhecimento. Honra não está relacionado a sentimento, não é o que você sente, mas sim o que representa aquela pessoa na sua vida. Ninguém está falando que você vai honrar quem você ama, mas você vai honrar o papel daquela pessoa na sua vida, podendo ser desde a maior honra que é pai e mãe, independentemente de quem eles foram, mas eles têm um papel na sua vida, até uma pessoa que faz o cafezinho para você todos os dias, né, a pessoa que limpa, o banheiro que você usa na sua empresa, tudo isso é reconhecer o que honrar é o que reconhecer o que a pessoa fez na sua vida, né, o que ela facilitou na sua vida. "Não, Raquel, meu pai me abandonou". Não, mas o que é essa dor do abandono, a partir do que você fez com essa a dor do abandono, quem ela tornou você, né, então isso é honra, né. E se a gente puder, como última consideração aqui, ah, saiba o que você quer. A maioria das pessoas não tem uma visão da onde elas querem chegar, quem elas querem se tornar
e o que elas querem ser. Então, a visão final da sua parte financeira. Alinhe a sua visão à visão de Deus. Muito bom. Alinhe a sua visão à visão de Deus. Nós nos perdemos em 10 milhões de probleminhas pequenos, dificuldades, nos desertos, e a gente perde a visão. Então, se você perdeu a visão, ore da seguinte forma: Deus, qual é a sua visão para mim? E faça eu enxergar essa visão. Se você tem uma visão, peça para Deus alinhar a sua visão à visão dele. Porque aí a prosperidade entra na sua vida e permanece por gerações. Uau! Que isso, gente. Sensacional. Obrigado, minha amiga. Obrigado Obrigada a por você. essa entrega incrível. Deus abençoe você, o André, sua família. Como diz lá em Salmo 115, verso 14, né? Que Deus multiplique bênçãos sobre você e sua Amém. família. Amém. E muito obrigado por compartilhar com a gente tesouros aí tão preciosos, Amém. viu? E está na hora do povo de Deus prosperar. É isso, é isso. Ó, dezembro você tem que estar lá em Alphaville, no evento da Raquel. Comunidade das Nações de Comunidade Alphaville. das Nações de Alphaville. Entre em contato no Instagram dela, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Garante a tua participação lá e vamos estar junto lá. É um dia inteiro de imersão. Vivendo e... Gente, vocês não têm noção, aqui foi 1 hora. Imagina o que vai acontecer num dia inteiro. Exatamente. Deus abençoe, minha amiga. Obrigado. Nos vemos em breve, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço. Muito bom.